A prisão após condenação em segunda instância será debatida em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado apenas na próxima terça-feira. Embora houvesse a expectativa de que o tema fosse votado hoje, um requerimento apresentado pelo senador petista Humberto Costa foi aprovado nesta quarta-feira pelo colegiado. Antes, o senador apresentou um pedido de vista à proposta de autoria do senador Lazier Martins, que altera o Código de Processo Penal para determinar que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado ou em virtude de prisão temporária ou preventiva. Uma das questões que está em discussão na audiência pública é se o tema é cláusula pétrea, garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal. Entre os que serão convidados para o debate estão, por exemplo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o jurista Ives Gandra, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, além de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e do Superior Tribunal de Justiça. Ontem, um acordo entre os líderes decidiu pela retirada de pauta da proposta de emenda à Constituição número 5 de 2019 do senador Oriovisto Guimarães. A decisão, segundo a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, foi tomada após o entendimento entre os senadores para que fosse priorizado o projeto que tem a tramitação mais simples, que é de uma proposta de emenda à Constituição. A votação do projeto na CCJ é uma reação dos senadores à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, por 6-5, decidiu que a pena de prisão só pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença. Para Simone Tebet, as mudanças de interpretação no STF trazem instabilidade jurídica e política ao país e é responsabilidade do Congresso se posicionar sobre o tema. Ontem, em plenária, a senadora Juíza Selma rebateu críticas de alguns parlamentares contrários ao projeto que prevê a prisão em segunda instância. Essa redação não ataca o princípio da presunção de inocência e sim apenas efeito de recursos, que são coisas completamente diferentes. E completou seu discurso lembrando das últimas manifestações populares em apoio ao projeto. O povo brasileiro exigiu, foi às ruas e quer que a prisão em segunda instância seja votada o quanto antes. Assista. Se existe ainda alguma dúvida, que longínqua seja, porque talvez seja alguma dúvida de quem não viu o texto da PEC, não leu ou imagina, ou lê na imprensa, ou fica sabendo por fofoca com o vizinho, né? Se tem alguma dúvida com relação a esta redação, tá? Eu devo dizer aos senhores que ela não ataca o princípio da presunção de inocência. Ela ataca apenas efeito de recurso, que é coisa completamente diferente. Existem também outras propostas que são infraconstitucionais e que dizem respeito a conceito de trânsito em julgado. Eu acho que tudo isso é válido, mas o povo brasileiro exigiu, foi às ruas e quer que essa PEC seja votada, não como um artigo para ser derrubado amanhã ou depois pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de uma lei, de uma normativa que seja suficientemente lícita, que impeça esse tipo de discussão. Então, eu devo dizer aos senhores que estou absolutamente tranquila com relação a isso. O relatório da PEC já está pronto, analisadas as emendas apresentadas, e podem ter certeza absoluta que eu vou protocolá-lo e ele vai sim à CCJ. Acredito que a colega Simone Tebet, que já se comprometeu com isso várias vezes, tenha esse compromisso também com a população brasileira de colocar em votação na CCJ. E quem não quiser encarar, votar nominal e botar seu nomezinho ali, ó, para o povo brasileiro saber quem é a favor e quem é contra, não venha ao plenário, tira atestado médico, porque nós vamos votar, sim, vamos votar e não temos medo disso. Muito obrigada. Senador Eduardo Girão. Presidente. Seguido ao senador Girão.
Cidades que integram o programa Em Frente Brasil registraram queda na criminalidade. O projeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi lançado em setembro e já conta com um balanço positivo. Até o fim do mês de outubro, foram 321 operações deflagradas, 1.260 pessoas presas e mais de 16 toneladas de drogas apreendidas nas cidades de Goiânia, Paulista, em Pernambuco, São José dos Pinhais, no Paraná, Ananindeua, no Pará e Cariacica, no Espírito Santo. Ao todo, 185 mil pessoas foram abordadas. O presidente Jair Bolsonaro criou a primeira estatal de seu governo, a Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea. A nova empresa será responsável pelo controle do espaço aéreo e deve substituir a Infraero, que está na lista de privatizações. O governo federal vai ampliar o programa Educação Conectada, que pretende oferecer internet banda larga para alunos e professores de escolas públicas urbanas de todo o Brasil até 2020. Na Semana da Consciência Negra, aulas sobre a cultura do hip hop e o aprendizado tem um aliado importante, a internet. Essa escola do ensino fundamental em Brasília tem cerca de 470 alunos. Há um ano, eles contam com internet banda larga rápida, contratada com os recursos do Educação Conectada. Um reforço que fez diferença em sala de aula. A gente consegue em uma aula só que eles trabalhem o conteúdo, consigam fazer as pesquisas e encerrar naquele dia a atividade. E com esse sinal amplificado, a gente conseguiu também que os sinais chegassem até as salas de aula, para que os professores pudessem usar também outras tecnologias em sala. O programa Educação Conectada foi ampliado. Segundo o governo federal, serão 70 mil escolas com acesso à internet, em quase 5.300 municípios, beneficiando 27 milhões de estudantes. Serão investidos 224 milhões de reais. Para participar do programa, é preciso que as escolas tenham pelo menos 3 computadores para uso dos alunos, um computador para o uso administrativo, uma ou mais salas de aula em funcionamento e mais de 14 estudantes matriculados. A Secretaria de Educação dos Estados e Municípios tem até o dia 19 de dezembro para indicarem as escolas a serem contempladas. Depois, cabe às escolas formularem um plano para mostrar onde o dinheiro será aplicado. O Brasil precisa entrar na era da internet. Assim como foi dito que o Enem será digital até 2026, a educação tem que ser digitalizada, tem que entrar na internet antes disso. O vice-presidente Hamilton Mourão está desde ontem em Minas Gerais. Ele teve compromisso na cidade de Itajubá. Em Itajubá, no interior de Minas Gerais, o vice-presidente Hamilton Mourão visitou a fábrica brasileira de helicópteros, a Helibras, a única na América Latina. Líder no mercado, a empresa produz aeronaves como esta, a H225M, modelo usado pelas Forças Armadas. Com capacidade de levar até 29 tripulantes, esse helicóptero pode ser reabastecido no ar, o que faz dele um dos mais eficientes em operações armadas. Isso aqui é uma questão de soberania, é uma questão de capacidade tecnológica, é uma questão de avanço efetivo para o mundo da economia do conhecimento, e toda vez que nós temos a oportunidade de estar no empreendimento dessa natureza, a gente tem orgulho do nosso país. Além de polo industrial, a cidade, com 100 mil habitantes, também tem forte vocação na formação profissional. Na Universidade Federal, Mourão conheceu os laboratórios e destacou o papel da educação no desenvolvimento da região e do país. A educação de qualidade é básico para o desenvolvimento de um país, né? Um país, se a educação não funciona, nós não teremos pessoas esclarecidas, não teremos pessoas que tenham um norte na sua vida e, em consequência, o país não tem futuro. O programa Verde e Amarelo, lançado pelo governo federal, vai incentivar a geração de empregos no Brasil. A iniciativa deve beneficiar 4 milhões de pessoas em 3 anos. Além da contratação de jovens e a geração de microcrédito para quem tem baixa renda, o programa pretende incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde os 14 anos, Joana sofre com uma doença degenerativa que enfraquece os ossos. Ela não pode fazer movimentos bruscos por riscos de fratura. Joana está aprendendo a fazer caixas de papel cartão e capas de agendas e cadernos para complementar a renda familiar. O sonho dela era conquistar um emprego,
mas nunca conseguiu entrar no mercado formal de trabalho. Entrega currículo, né? Eles falam que depois vão retornar, mas na verdade não há esse retorno. Eu entendo que é por causa da patologia, da doença, que eu tenho. Desde 1991, uma lei federal obriga as empresas com mais de 100 empregados a ocuparem parte do quadro de funcionários com pessoas com deficiência. Mas o governo estima que apenas metade das empresas que se enquadram nessa situação cumprem o que diz a lei. O programa Verde e Amarelo do governo federal pretende mudar esse quadro, reabilitando até 2022 1 milhão de pessoas que recebem benefício da Previdência Social por incapacidade. As ações serão custeadas com as multas dadas às empresas que não cumprem a legislação. Uma empresa poderá se associar a outra para completar a cota. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, continuará com 50% do auxílio se ingressar no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência grave contarão em dobro para efeitos de cumprimento da cota pelas empresas. Só tem 17 mil pessoas reabilitadas por ano no universo de mais de 1 milhão. Tá? Então nós estamos criando esse programa para bancar esse esforço juntamente com a priorização dessa reabilitação feita pelo Sistema S, pelas entidades filantrópicas, por aquelas entidades que porventura possam ajudar nesse processo de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.